Boa noite, seja bem-vindo para mais uma edição do programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Nosso assunto essa noite é um tema polêmico, para dizer o mínimo, para não dizer que se torna cada vez mais incandescente, especialmente nesses últimos tempos do Brasil, em que as transformações políticas, as mobilizações da sociedade foram ganhando contornos de participação cada vez maior, com as ideias se cruzando cada vez mais, manifestações de sentimentos que até então não chegavam de forma tão clara às ruas, aos veículos de comunicação, enfim, as pessoas se manifestando cada vez mais fortemente as suas ideias, sejam elas de que origem, de que lado forem. Então, nós hoje trataremos de uma das manifestações mais incendiárias, digamos assim. Pode até parecer um pouco exagerado o termo, mas, enfim, é um assunto que sempre gera muita controvérsia. Nós vamos falar sobre a ideologia no ensino, tanto nas escolas de ensino fundamental, ensino médio, quanto nas instituições universitárias, públicas ou privadas. Afinal, é possível estabelecer um limite entre a liberdade de expressão, o livre pensar, a liberdade de escolha sobre a maneira de ser, de agir, de pensar, da reflexão política? Como é possível estabelecer esta fronteira entre essas características que nenhuma democracia pode prescindir e aquilo que se convencionou chamar de doutrinação? É um assunto realmente controverso, as ideias são de vários matizes e é preciso uma compreensão mais ampla para se poder chegar a um entendimento um pouco mais claro do que significa tudo isso. E é por isso que nós reunimos no programa hoje 4 pessoas que são diretamente ligadas a este assunto, que com certeza terão opiniões bastante esclarecedoras. Nós estamos recebendo hoje à noite o doutor em Educação e diretor-geral do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, Jonas Tarcísio, a jornalista, mestre em Ciência Política e professora da Escola de Líderes da Federação, Fernanda Bart, a professora e diretora do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Margot Andras, e a representante do movimento Escola Sem Partido, Cláudia Frutuoso. A sua participação, como a gente sempre insiste, é fundamental, que esse assunto com certeza interessa a você, a sua família, aos seus amigos, a todos ao seu redor. Por isso, mande para nós a sua opinião, a sua argumentação, as suas críticas, as suas perguntas, para que nós possamos colocá-las aqui nesse debate ao vivo, ou seja, você tem que participar também. E você faz isso como? Pelo facebook.com/RDCTV Digital ou então pelo WhatsApp, através de mensagem, no telefone 51, código de área, 99815-9990. E nós aguardamos a sua participação. E eu já começo então a nossa rodada de debates, direcionando para a professora Margot, que está aqui representando uma entidade de ensino, né? Então, a senhora percebe que essa discussão está realmente ganhando corpo no ambiente escolar? Na verdade, assim, ganhar corpo vem, nesses últimos tempos, sempre havendo a iniciativa desse debate de que se possa falar, ou até onde se pode falar ou fazer doutrinação, entre aspas, na sala de aula. A gente tem que não esquecer, primeiro, que as escolas têm o seu plano político-pedagógico e as famílias têm acesso a esse plano político-pedagógico quando escolhem as escolas. Então, elas já sabem o viés da escola. Os professores são contratados, se eles, principalmente no ensino privado, se eles têm proximidade com esse projeto político-pedagógico que é o plano da escola. Então, assim, eu não consigo imaginar e conceber professor em sala de aula que não vá responder o que a escola espera ou o que ela se propõe a oferecer. Nós temos escolas confessionais que vão levar o ensino para uma discussão, para um lado mais humanista ou para o lado mais empreendedor, algumas outras escolas de ensino privado, mas não é uma opção e não existe a possibilidade, até porque assim, a família ela tem uma responsabilidade muito maior na formação de valores do estudante do que um professor que vai ter contato com esse estudante vamos imaginar, uma disciplina que tem uma carga horária muito grande, português, certo? Ou matemática de 4 horas por semana.
Então, assim, ó, é uma grande falácia se pensar, certo, que o estudante está numa posição cativa, de aberto a uma possibilidade de doutrinação de uma pessoa que tem contato com ele 1, 2, 3, 4 horas aulas, que são menores do que horas relógio. Então, na verdade, um cerceamento à possibilidade de se poder fazer um debate aprofundado em cima de qualquer valor. A gente vive num país onde não é costume clubes de debate. E clubes de debate têm que ter todos os vieses. E a gente se constrói profissionalmente tendo argumentos. Se eu disser que a escola só pode ter um ponto de vista, eu estou cerceando, sim, a liberdade desse estudante reconhecer coisas, inclusive diferentes das coisas que são discutidas na família. Mas a senhora agora falou exatamente no ponto onde nós, escola sem partido, todos os pais, pensam. A escola, hoje, ela não pode, um professor em sala de aula, ele não pode ter opinião própria. Ele tem que falar... Ele tem opinião, ele opinião, um ser humano. A senhora me desculpa, mas de opinião, o inferno está lotado. Como assim? Eu quero lhe dizer assim, ó. Mas com certeza, opinião, um professor tem que ser educador. A senhora falou que não pode ter um lado só. Não. É o que nós não queremos também. Em nenhum momento a escola quis isso. Um professor precisa colocar os dois lados da moeda e não apenas a opinião própria do professor. Mas ele não faz isso. Falácia que a senhora está dizendo, que não existe a posição do professor, está aqui, ó. Uma professora com usando uma camiseta que uma candidata usava representando um partido. Se a senhora me diz que isso aqui é falácia, então eu não sei mais o que é verdade. Uma professora dentro de uma escola particular da capital porto-alegrense, usando uma camiseta que foi usada pela candidata Manuela, dentro da sala de aula, dando uma aula sobre... Falando aqui que militares são jovens oficiais que se revoltam contra o governo. A senhora me diz que isso é uma falácia? Falácia é o que vocês estão pregando, senhora. Deixa eu só acrescentar uma coisa que a Cláudia falou. A doutrinação ela é muito sutil. Muitas vezes ela não é escancarada nesse nível que a Cláudia colocou. A doutrinação ela pode acontecer, muitas vezes sem inclusive a direção da escola saber, porque a gente sabe que existe um projeto pedagógico, inclusive um contrato firmado entre o pai do aluno que está matriculando e a escola, e muitas vezes a escola não sabe que isso dentro da sala de aula está sendo descumprido. Tá? Então é muito importante que se deixe bem aberto esse debate, que todo mundo que tem alguma coisa a trazer, traga a público, né? Inclusive porque no caso do Colégio Rosário, né? Que a Cláudia, que é a mãe de um aluno do Colégio Rosário, sabe muito bem que muitas coisas os diretores não sabiam, não tinham conhecimento, e muitas outras escolas aconteceu exatamente a mesma coisa. E eu quero deixar aqui muito claro, a doutrinação, ela se dá de forma sutil muitas vezes. É na escolha dos conteúdos e na abordagem que se faz dos mesmos. Eu, em 2014, fui convidada pela Agenda 2020 para dar uma palestra sobre a questão da importância dos pais se envolverem com o ensino das escolas, participarem dos círculos de pais e mestres, saberem o que acontece dentro de sala de aula, que infelizmente, devido à nossa vida corrida hoje em dia, muitos pais não têm a menor ideia, não olham os cadernos dos filhos, não olham os livros para ver que tipo de conteúdo que está sendo ministrado na aula, e essas coisas acontecem embaixo do nariz deles sem eles verem. Então, analisando as questões do MEC, na época que o Haddad estava lá, numa carta assinada de abertura de ano, junto com o ex-presidente Lula, na época, as diretrizes do MEC eram, única e exclusivamente, permeando todo o conteúdo, formar agentes de transformação social, formar para a cidadania. Só que essa cidadania é uma cidadania com viés de esquerda. Isso está muito claro para quem lê o documento, está muito claro para quem tem a paciência de ler as 100 e poucas páginas daquele documento inicial do MEC.
totalmente baseado na pedagogia freiriana, né? Então, ali está muito claro, é o uso da educação como ferramenta política de transformação social, não no interesse maior do bem comum, mas para preparar a sociedade para aceitar de forma natural a cartilha marxista. Toda ela baseada, é Gramsci puro, transformar a sociedade para que ela possa, enfim, aceitar a grande revolução, né? Em cima de Freire, que foi o cara que deu as ferramentas para a construção do projeto pedagógico, da pedagogia do oprimido. Quem não leu, eu digo leia a Pedagogia do Oprimido e depois leia Desconstruindo Paulo Freire e vocês vão entender bem qual é o problema que nós enfrentamos no Brasil hoje. É interessante observar dentro disso que estamos falando de doutrinação e ideologia. Na verdade, a senhora Barth, quando foi convidada pela Agenda 2020, foi convidada para doutrinar segundo a lógica liberal. Porque a Agenda 2020 é uma instituição conformada em volta da lógica empresarial. Portanto, doutrinação pode haver em qualquer espaço, porque são escolhas ideológicas, escolhas de uma conformação de valores, de ideias, de crenças, de formas de visão de mundo. Não é Gramsci. É Gramsci, Antônio Gramsci, um filósofo italiano que construiu uma teoria a partir da observação da sociedade, ele muito bem. Da forma de organização da sociedade. Propósitos dele também. E o Gramsci construiu essa teoria e nos diz o quê? Nos diz que somos todos filósofos, todos sabedores de uma visão de mundo, todos comungamos de ideais, de proposições que temos, de filosofia, daquilo que a gente acredita ser positivo ou negativo. O que está em debate hoje no Brasil é uma falsa polêmica, porque a escola ela trabalha objetivamente, né, Margot, com a ciência. Então, ciência não tem dois lados da moeda, é ciência. É método científico. É o que a gente menos vê nas escolas hoje, é método científico ciência. Na química, né, É o Margot? que menos se A vê Margot na é professora de ciência. química. Menos se vê. Eu não bom. posso É dizer alquimista. que H2O, que mas as H2O não é áreas de humanas H2O. estão H2O dominadas. é oxigênio e hidrogênio. Exatamente. São O senhor é duas professora. substâncias. Isso. O senhor é Então, professora. deixa eu só concluir o raciocínio. Eu também então, sou a professora. ciência não é uma moeda e outra moeda. A ciência é o ser humano investigando as condições da ciência propriamente dita, da tecnologia, da natureza social e física. mas A ninguém partir aqui está disso, a falando de gente ciências constrói exatas. Professor, uma série de bens o senhor é culturais. professor de qual área? Hoje, o que a gente faz na escola? Nós trabalhamos com bens culturais, que são filosofia, química, biologia, física, áreas de conhecimento que acumularam historicamente para a sociedade estar de aqui. qual área, professor? Por exemplo, quando- nesse celular acho aqui, que é de nós temos aqui física, nós temos aqui química, nós temos aqui biologia nesse celular. Nós temos que discutir na escola que um celular, por exemplo, pode gerar câncer, porque tem substâncias cancerígenas. Exatamente. Quando a gente doutrina na escola, não é doutrinar. Nós vamos dizer que isso aqui é um bem de Professor, consumo professor, que é não pago vamos e brincar com consumo. tanta Isso ingenuidade. acontece o quê? Tem Professor, física, de Deus. química, Nós não biologia viemos- aqui. nós Isso não aqui viemos tem aqui pra vida. conversar. Nós temos que discutir vida. Então não é só Ok, doutrina professor. marxista, É doutrina doutrina, cultural, sim, é Gramsci, doutrina. Paulo Professor, Freire. é Isso doutrina. é uma discussão de ideias de pessoas que estão Exatamente. ocupando oportunidades. A gente precisa de mais Oportunidades partidos muito e mais da discussão ciência. ideológica. A sua A escola própria tem que opinião discutir pra ciência, criança. conhecimento Se o senhor que é foi professor, avalizado o senhor deve saber por muito método bem científico. o O que não é quanto método pode ocupar científico o é cérebro, a religião. cabeça de uma Religião é criança. importante e religião tem o Vamos exercício. só da Nós estamos fé. falando procurar. de religião Vamos aqui. só procurar, gente, não deixar estamos os falando raciocínios de um pouco mais religião. claros para as pessoas em casa poderem compreender, porque a gente falando tudo ao mesmo tempo Mas fica acontece que difícil eu fiz compreender. 2 vezes Vamos lá. pergunta pro professor, ele não me responde. Tá, eu vou pegar gente retoma em uma seguida. deixa em cima da questão da água. Já que o Jonas falou, já que a gente falou da questão da ciência e do importante, quando se fala em criar um cidadão comprometido com a transformação social, a gente sabe que essa água que a gente está bebendo aqui, ela não saiu da natureza exatamente desse jeito. Ela passou por um processo de purificação e ela tem um limite. A senhora está querendo que quer purificar os nossos Não, filhos que estão em sala de de aula? jeito nenhum. Eu estou falando Não. que envolve ter Envolve, a água mas isso pura faz aqui. parte do plano da escola. A questão da A ecologia, senhora sabe a questão da muito responsabilidade bem por que nós social. estamos aqui hoje. Sabe por quê, certo? professora? Ah, Nós tudo estamos isso tá aqui, eu vou lhe envolvido, dizer. A gente não pode pensar. Vou lhe mostrar. Nós não estamos falando da questão da ciência exata aqui nas escolas, sobre muito a pelo contrário. doutrinação, que inclusive no dia 5
5/11 teve uma reunião no Simpro, junto com todos os professores do Colégio Rosário. O Simpro é um lugar público. A gente cede o espaço para as pessoas que solicitam. Tá, e essa discussão versou sobre o quê nessa reunião? Versou sobre aquele movimento que teve no dia 29 de outubro, no movimento que foi totalmente orquestrado por um partido político que tem uma liderança, que nós sabemos que, infelizmente, faz parte, é mãe do Colégio Rosário, e onde teve todo esse envolvimento que surgiu em Porto Alegre, dentro de uma das escolas mais tradicionais de Porto Alegre. E hoje, e vou lhe dizer uma coisa, professora, se esse movimento não incomodasse tanto a esquerda, nós não teríamos nem discussão. Sim, tu lembra da mobilização na Câmara de Vereadores, que estavam todos os sindicatos lá, para tentar abafar os pais que estavam contrários numa manifestação completamente gente, assim, fascista, eu diria, Cláudia. A senhora é do Simpro? O que era aquilo? A senhora é do Simpro? Sim. Então tá, olha aqui, ó, Azevedo, vou te mostrar uma coisa. Um pouquinho. Aqui tem o que o Simpro pensa dos pais e dos alunos que frequentam as escolas hoje em Porto Alegre. Santiago é um sargista que escreve no nosso jornal. Aqui, ó, Simpro. Olha aqui, ó, Azeredo, dá uma olhada nisso aqui. Nossa, isso aqui que importância tu tá dando. Isso aqui é o que o Simpro pensa dos pais, entendeu? Isso é liberdade de imprensa. Aqui nós temos pelo menos três professores, um doutor em educação aqui também. Eu queria tentar esclarecer uma coisa que é para lá de subjetiva, que é, claro, as escolas elas não têm lá, ó, nós temos tal tendência política e isso não pode haver uma coisa subentendida, talvez até velada em alguns casos específicos, mas enfim, em princípio não há. Agora, o que existe, claro, é a cabeça de cada professor, né? Dentro de sala de aula. Dentro da sala de aula. Enfim, mas ele traz para a sala de aula aquilo que é a formação dele, a formação filosófica, ideológica, enfim. Como ele não é um robô, é difícil Pois é, separar, a colocação né? que eu quero falar que eu quero colocar é o seguinte, ó. Como a gente pode estabelecer um limite? Até que ponto a gente está sendo autoritário demais ou a gente está sendo radical demais a ponto de dizer, não, o professor ele tem a visão de mundo dele sobre determinada situação, tá? Mas ele está ali para ensinar, digamos, uma disciplina que é basicamente ciência, uma coisa exata. Mas ele também pode, pela ascendência que ele tem sobre os alunos, colocar um outro viés. E aí pode entrar o viés ideológico, político, seja lá o nome que se dê. Como é que se lida com isso? As escolas precisam controlar melhor isso? Ou a gente não pode cercear o livre pensar do professor? Olha só. Isso é uma coisa para as pessoas compreenderem melhor isso. Eu trabalho em sala de aula há 32 anos. Tá? Nenhuma escola que eu trabalhei em grandes escolas na cidade de Porto Alegre, desde o Colégio Israelita, João Paulo, Americano, Monteiro Lobato, todas as escolas que trabalham com crianças de ponta, e em nenhuma escola, até pela responsabilidade que o professor tem, ele que hoje tem é maior o direito e ele não vai fazer com que, vai dizer para o aluno, o que tu trazes não significa nada porque eu tenho a verdade. Nenhum professor vai fazer isso. Nossa, até porque, só um pouquinho, deixa eu falar. Até porque, porque química também tem várias consequências sociais juntas. Acontece que, se eu for pontuar ou levar dizendo... meu caro aluno, o que tu estás falando é uma besteira, porque a verdade é a minha verdade, no outro dia eu estou na rua. Entende? É ensino privado, sabe? Nenhuma escola, entende? Nenhuma direção, seja do Rosário, do João 23. No João 23, a direção se atrapalhou tanto fazendo esse cerceamento que saiu a direção, certo? A mantenedora, que é uma fundação de pais, de jeito nenhum, certo? Demitiu a direção pelos encaminhamentos equivocados que a direção vinha dando. Então, assim, ó, a gente não pode. E depois, assim, ó, às vezes eu vejo vocês que defendem a questão da doutrinação da escola falando com uma ênfase, um entusiasmo, que eu fico pensando assim, minha nossa, eu nunca imaginei que eu tivesse tanto poder.
Eu nunca Professora, imaginei a senhora não que sabe eu a tivesse. senhora tem como Certo? professora. Olha, senhora, eu Os já professores dei têm aula muito poder. para a esquerda, direita, para todas as possibilidades. Ok. E democracia é isso. Mas A a senhora pode ser uma gente tem, exceção. Qual é o a ano que a senhora gente se formou tem não querendo em fazer? 86, e quando eu resolvi ser professora, eu fui para a URGS, porque eu sabia que professor tinha que ter liberdade de pensamento. Claro, certo? tem que ter. E Tem por que ter. isso que eu fui Óbvio que para tem uma que ter, instituição mas federal. O professor tem que ter Certo. os dois lados. Ele tem que ensinar a dois Ele história. tem que conhecer tudo O e ele tem professor que dar todos Mas os argumentos eu para os vou- alunos. Olha, Eu É gostaria de isso. responder a pergunta do Ricardo. Érico, dois lados Não é é muito o que gostaria tá de- acontecendo Sabe, Eu sim, gostaria- eu vários Uma lá. coisa é Eu gostaria de claríssima. responder a pergunta Uma do coisa é Ricardo. claríssima. Nós temos que Gente, tratar... liberdade significa o seguinte, é uma coisa que a gente não tem hoje, porque a forma como Liberdade o MEC, é garantida na como Constituição. A forma como Quem o conhece a MEC Constituição estruturou sabe, artigo as 206. questões das escolas, elas não têm hoje essa ampla liberdade de oferecer um ensino, se eu quiser botar uma escola de esquerda. Eu digo, essa escola vai ter um viés de esquerda. Os pais que simpatizarem com tal questão vão lá e matriculam seus filhos. Aqui eu vou ter uma escola mais conservadora. Eu vou ensinar Burke, eu vou ensinar Scruton, eu vou ensinar a teoria do liberalismo clássico com mais ênfase do que outras coisas. Hoje a gente não tem essa liberdade. E hoje a gente tem uma hegemonia de um lado só, que foi construída durante 3 décadas, pelo menos. Uma hegemonia de um lado só. E eu desafio 3 vocês décadas a me seria o quê? mostrar A onde ditadura que começou tem na ditadura escolas, militar. Onde que tem escolas que 3 realmente décadas, tratem em 30 anos, profundidade já. os dois lados. É que 87? o que vocês Não estão tem. tratando? 86? O que vocês estão Não tem tratando profundidade. aqui? Tu está querendo Conhece discutir Fernando Schiller, liberalismo. Ricardo? Nós temos que Não, ir eu no não tô frio da discutindo letra liberalismo, eu tô constitucional. discutindo a liberdade. Constituição é clara, Liberdade, Bárbara. não vai conseguir liberdade. aparecer, Olha só. São vedadas Artigo- em sala de aula a prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas, morais dos pais dos responsáveis. Isso é liberdade? São vedadas? São Isso aí tu tá vedadas. lendo os princípios Não da escola falem. sem partido. Sim. Tá. Eu estou defendendo Sabe, aqui isso é uma liberdade? escola sem uma ideologia única. Tá? Ninguém está Não proibindo Mas o é isso. professor de No seu discurso você pensar. defendeu o liberalismo. Não, ninguém aqui está Você está se defendendo que os contradizendo. professores A não retórica possam é clara pensar. no Não seu estou me discurso. contradizendo Se de nenhuma confundiu. forma. Não pode proibir de pensar, não pode proibir debate político. A Não escola sem pode, partido não tem trata que ter disso. debate. A escola sem partido não Tem que trata ter disso. debate, A escola sem é, partido com os dois. trata da escola sem um 3, partido. 4, Com a 5 PT, lados. PSOL, com PC do com B. quantos O tiver. objetivo É isso aí que a gente tem desse- nas escolas desse hoje. termo Gente, só um professor- minutinho, Tiago, você é obrigado a interceder porque está ficando muito O confuso, as pessoas não vão entender. objetivo que se Eu não cometi coloca nenhum do erro de escola sem retórica aqui. partido é, claro, é mudar a legislação. A legislação diz o que é clara. Artigo 206 da Constituição Federal de 1988. Liberdade de expressão no ensino e aprendizagem, reiterado no Liberdade de artigo cátedra 3º não é da Lei de Diretriz e Base da aberta Educação a qualquer Nacional, coisa. Lei 9.394 Ela de tem 1996, construída por todos os sujeitos sociais daquele período. Liberdade O que de está se cátedra é uma tentando com a coisa. escola sem partido, e diferente. devemos deixar claro para os ouvintes, para quem está nos assistindo, é mudar a legislação. Tanto é que tem um projeto de lei no Congresso Federal para mudar isso. Quer-se cercear o direito à expressão, portanto, quer-se instalar uma ditadura via legislação. Isso já foi Estás instalado em vários equivocado, países, muito ditaduras equivocado. onde tu era doutrinado numa linha Hoje só. a gente Não, tem isso. hoje a escola tem liberdade maioria. de expressão. Cada um e cada uma tem direito de ser o que quer ser. Aquilo que quer ser e que pode ser na sociedade em que a As democracia escolas têm impera. dificuldade de achar A um escola professor de sem história que não partido, seja ela de na esquerda. verdade vem para Não, dizer a democracia o que a Damares, impera. por exemplo, Então, tu disse falou lá. agora um Azul ponto aqui, que eu rosa também ali. queria falar. Isso não pode A acontecer. Nós temos que democracia imperou defender dia a 29 democracia de e o direito outubro de com todos a à livre eleição, expressão. certo? E o que vocês fizeram? Orquestraram um movimento chamado de resistência, que eu não sei até agora resistência ao quê, porque o nosso presidente foi eleito democraticamente e vocês não aceitam isso. Tá aqui, ó. É que a democracia só Olha vale aqui, de um ó. lado só. No perfil da senhora Luciana Genro, viva a luta e resistência dos estudantes. E aqui, ó, a resistência dos estudantes. Olha Ver o só, que ela olha só a quiser. retórica Claro de que vocês, tem, que- ela Tu me dá transforma licença. que Tu me existe dá erros licença. no discurso. Não, Olha o que não você tem. disse, porque o nosso tem presidente, erro. existe o presidente do Brasil eleito na nosso democracia. presidente dos O que vocês não brasileiros, meu aceitam querido. é a democracia da legislação Não, que vocês querem isso mudar. não é o Nós que- aceitamos.
Tanto é que ele está lá. Agora, nós somos contra uma série de ideias que são colocadas por projetos políticos. Tu aceita, né, Margot? o quê? Por partidos. A democracia todos são que livres. vocês Deixa eu pregam completar. não Todos é são livres democracia, porque para vocês atuar não dentro de aceitam. partidos Vamos manter a políticos. clareza das argumentações, Os senão a gente partidos acaba não sendo políticos, produtivo. eles são instituições da democracia. Sim. Um partido ganhou, só que ele tem oposição E e as pessoas podem optar em ser oposição. Mas O que vocês a não sala querem de aula deixar... não é local para Não isso. estamos falando de sala de Se aula, vocês ela querem vem para o fazer discurso resistência, do vocês meu façam- presidente. E não é meu presidente, é Ele não é o teu? presidente Tu não é da brasileiro, Federação então? Brasileira. Ah, tu não é brasileiro? O que tu tá Federação fazendo Brasileira. aqui, então? Você está dizendo que ele Por é que seu tu tá e no não é Brasil, desse meu querido? partido Me diga, daquele. por que Você tu tem não pega o teu rumo, então, e sai da que nação isso? brasileira? Vamos Mas é óbvio. vamos ter respeito na Mas discussão. estamos tendo Vamos ter respeito. Tu tá dizendo que ele não é Pegar teu presidente? rumo, essa não é uma expressão que se utiliza na televisão para discutir Olha, ideias de doutrinação. Você está doutrinação- tentando doutrinar as pessoas Não, para a sua ninguém ideia. aqui tá tentando Mas você pode doutrinar, meu doutrinar as pessoas com Negativo. o conteúdo correto. Não, você não tem é. que explicar o que há no Professor, eu projeto vou de te lei. dizer. Aqui Olha foi aqui, ó. colocado, o projeto de lei é cercear o direito favor. às pessoas se expressarem. Não é. Isso Tu, por não exemplo, vai não acontecer. tá me respeitando e cada Democracia vez que eu tem peço que para falar, tu existir não me e deixa tem que falar. ter. Gente, Pode nós falar. todos aqui estamos cerceando o direito dos outros, então vamos organizar Exatamente. aqui. Tá. A senhora Olha só. coloca, depois o Jonas contrapõe. Eu vou Para falar. te ter uma ideia de como essa ideia da escola sem partido incomoda, a escola sem partido eu até acredito que ela não precisasse ter esse título. Deveria ser escola sem doutrinação. Uma escola sem governo também, né? Aí tinha mais liberdade ainda de propor. Sabe por quê? Porque, Sim, assim, ó, é uma dentro da aberração. sala de aula, o senhor que é professor, a senhora que é professora, sabe o quanto um professor pode influenciar um aluno. Eu fui professora durante anos, professora. E eu sei o quanto um professor tem poder com os seus alunos em sala de aula. Se a senhora não descobriu isso até hoje, Exatamente. eu lhe digo que a senhora perdeu muito tempo. Se a senhora descobriu agora isso. Não, E não como coloque nós palavras tivemos na minha essa boca. experiência, Não como coloque nós palavras tivemos na essa minha boca. experiência, Por favor. uma triste experiência, porque realmente ninguém esperava que esse movimento, que a esquerda chama de resistência, fosse tomar as escolas particulares. Porque ficou muito claro para nós que esse movimento é um movimento político, sim. Ele foi orquestrado por uma pessoa que pertence à ONG, ONGs da esquerda, onde tem financiamento de esquerdistas fortes. E a senhora sabe, e o senhor também sabe. E aqui, ó, tem de próprios alunos que deram... por favor, só não posso mostrar o nome aqui. Que as pessoas são obrigadas a viver numa bolha e o protesto é contra o Bolsonaro, não é a favor do comunismo. O protesto foi contra o... Esse protesto foi aonde? Só para esclarecer. Esse protesto ainda é aquele fatídico do ano passado, tá? do Colégio O que Rosário. a gente quer agora é que os professores, não só da rede privada, mas todos os professores, porque a gente sabe o quanto é importante um mestre em sala de aula. E eu respeito a todos. O que a gente precisa é ter clareza para que um professor dentro de sala de aula, ele ensine matemática, português, história, geografia, mas que ensine por que vocês acham que o nosso ensino hoje caiu tanto assim no Brasil? Porque não faz relações, Não é assim. porque não vai além Porque faz de isso. simplesmente Professora. conteúdos engavetados. Professora, São as relações, Os e professores vocês sabem. precisam que- dar Eu o já ofereci alguma conteúdo. coisa Gente, depois. assim, ó. Precisam discutir o conteúdo com os alunos e não dar a opinião deles para os alunos. Ou Tá, mas não direcionar. é uma questão de dar opinião ou não, é uma questão de construir o conhecimento, entende? O conhecimento foi construído em momentos que a própria, o próprio sentido histórico ou os fatos que estavam acontecendo possibilitaram isso. Não é à toa, se a gente for pensar e se for ler um livro que é super lindo de ler, que se chama Saberes e Odores, certo? O autor do livro, ele constrói a mudança do paradigma dos odores e com a construção da ciência. Professora. E isso tem a ver, inclusive, com a janela
certo? Nos presídios e nos hospitais, que deu a possibilidade nos hospitais da infecção hospitalar ir embora. E isso tem relações. As coisas não são assim, ó, gratuitas e não são únicas. Não são sabe? únicas, mas Esse têm copo sido não únicas. é meio vazio ou meio cheio, certo? A gente precisa fazer a discussão das relações, porque vai ser essa possibilidade de argumentar e fazer relações que vai fazer com que essas crianças um dia adultas Cláudia, deixa eu trazer um assunto aqui que responde à professora. Até o mercado de trabalho, se a gente for Fernando pensar, Schiller, que é um questão grande liberal. intelectual brasileiro, doutor em filosofia, mestre em ciência política pela URGS, pós-doutorado pela Columbia University. Ele teve o trabalho de, durante o ano passado inteiro, fazer um levantamento, porque tinha muito esse assunto, foi muito em voga o ano passado, essa questão da doutrinação nas escolas. E ele disse, o problema existe e deve ser tratado com franqueza, porque ele analisou diversos livros que estavam sendo disponibilizados, tanto na escola pública quanto na escola privada, né? Os novos autores, principalmente na área de humanas, e aqui eu vou ler o que ele disse exatamente, tá? Avaliei os livros de História e Sociologia mais usados em nosso ensino médio, observei o uso dos conceitos, a seleção factual, as fontes de informação e as indicações de livros e filmes. O viés ideológico é claro e brutal em mais de 90% dos livros. Exemplo rápido, aí cita, sempre de forma pejorativa, qualquer coisa que não tenha a ver com a esquerda. Tem frases do tipo, Lula é o primeiro presidente que não é da elite, sendo que o conceito de elite quase sempre é trabalhado de forma pejorativa. Né? Então, assim, é só um aperitivo, está tudo lá, o problema é real, parte da nossa elite intelectual não se importa, porque realmente não liga ou concorda, falácia bastante comum no debate sobre a doutrinação, e agora respondendo ao Jonas, né? É sustentar a discussão que se dá entre os que defendem a censura e os que defendem a liberdade de pensamento para os professores. Nós não estamos falando de liberdade de cátedra aqui. Nós estamos falando do limite onde o professor extrapola o poder que lhe é dado dentro da sala de aula para aí conduzir os alunos ao seu olhar de mundo, que muitas vezes nem está de acordo com o projeto pedagógico da escola. A senhora teria que ser Deus para saber tudo o que acontece dentro de todas as salas de aula das escolas particulares do Rio Grande do Sul. Né? A gente que acompanha os debates, mas eu recebo as denúncias das pessoas, elas me mandam por e-mail. Tem casos e casos de professores universitários que tiveram que, inclusive, ser afastados, como uma professora meio psicopata que havia na UFPEL, na Universidade de Pelotas, que, inclusive, fazia bullying com os alunos dentro da sala de aula e que foi afastada da Universidade de Pelotas. Foi afastada. Porque então, houve uma assim, comoção pública. Caso. Ela publicou coisas, ela passou do limite, ela se expôs de uma forma que trouxe uma comoção pública. Se ela não tivesse sido exposta daquela forma, ela estaria até agora dando aula dentro da Universidade Federal de Pelotas. Coisas como o curso do golpe dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, manifestações como do reitor da Universidade de Santa Maria, que permitiu palanque para o Lula, defendendo o Lula na época do processo da casa, do sítio, do triplex, sei eu, qual dos processos que eram, e proibiu a questão de qualquer outro tipo de manifestação que viesse a ser contrária ao presidente Lula ou contrária ao impeachment da Dilma. Me digam, isso não é a doutrinação? Isso não é um viés ideológico que se deixe só um lado se manifestar e que o outro lado seja constantemente afastado, agredido ou impedido? Eu quero dar um exemplo. Assim, eu não vim aqui para atacar um partido ou fazer outro. O que eu estou vendo aí é o ataque ao PT toda hora. Eu não estou aqui para defender o PT, eu estou aqui para conversar sobre o que está acontecendo dentro da escola. A escola, ela trabalha com ciência. Vou dar um exemplo. Segunda Guerra Mundial. O que os nazistas fizeram? O Holocausto. O Holocausto foi pegar o quê? As minorias da nação e jogar em campos de concentração, acabar com a vida de milhões de pessoas. Ciganos, homossexuais, negros, pessoas de outros países, aqueles que não se enquadravam no livro de Hitler da pura raça ariana. Isto aconteceu, isso não é doutrinação, isso tem que dizer que houve uma atrocidade. Não, mas aí o que diz? A doutrinação diz que é o seguinte, não pode dizer que mataram as minorias, não pode dizer que houve holocausto. Não,
A discussão nossa contra escola sem partido é para dizer que houveram atrocidades, para dizer que houve, por exemplo, matou 8 milhões de que pessoas houve na no Ucrânia, Brasil, né, causada pelo escravidão. Stalin, que ninguém ensina na aula. Eu tenho que dizer que houve um regime Ninguém de ensina, escravidão ninguém fala de e hoje eu Holodomor, tenho de legiões pessoas e legiões escravizadas. de descendentes africanos, de pessoas que foram trazidas à força da África e depois de acabar com Quem e trouxe depois os o que negros aconteceu, foram os próprios as príncipes pessoas negros que foram tinham lá. libertadas com a abolição da escravatura e foram Mas aí tu jogadas tá- para onde? Professor. Perderam o emprego, o trabalho que tinha, que era de escravidão. Se E fosse foram jogadas pras ciências periferias. mesmo, Aí seria as pessoas, dito que por exemplo, os campos de combatem as concentração cotas. tiveram As exemplo cotas, nas deixa eu gulags. concluir, Gulags que por foram criados gentileza. pelo Stalin. Combatem as cotas, que é uma correção diz isso também, histórica né? da atrocidade que foi feita, que era a maioria, os negros do Brasil, que construíram esta nação com seu trabalho escravo As e hoje os cotas são descendentes estão causadoras jogados nas periferias muita do Brasil. injustiça, Por isso, sabe quem o que a construiu o escola Brasil, sem meu partido amigo? quer Quem fazer? É construiu o retomar Brasil? o poder para uma elite que não Quem existe. construiu o Brasil Não existe. foram São as os pessoas. brasileiros, Gente, nós estamos criando confusão de novo aqui. Vamos Deixa eu deixar só os... dizer, ó, as pessoas com anseio Comerciantes. de ser elite, tentam hoje defender um conceito de elite que não existe. O Brasil é uma nação democrática, constituída por diversas classes sociais, e nós temos que construir esse debate dentro da escola. Existe sim pobre, existe sim rico, existe sim doutrinação e existe não doutrinação. Ok, Mas então a tu doutrinação que existe também é nas famílias que doutrinam as pessoas com conceitos equivocados. Por exemplo, assim? agora, Como é que olha tu tem só, direito olha de só o que dizer está que as acontecendo. famílias Deixa são eu dizer, equivocadas? quando tu disser para uma Da pessoa, onde está o um teu pai que diz, direito um que pai as que diz famílias, para um filho, cada deixa eu dizer, família tem a sua um pai verdade, que meu diz querido. para um filho, que diz Negativo. para um filho Que a terra que é ser plana. homossexual não é correto, isso não é doutrinar? Meu amigo, Que a terra é dentro plana. da tua casa. Que a terra é plana, plana. planificação. Passa por cima da Ah, ciência entendi. mundial. Ok. Nós temos Sem começo e nenhuma fim, escola pelo se trata, amor né? de Essa questão da Deus, isso é uma planificação bobagem. virou uma... Olha só, Enfim. aí Isso o vem- debate entra com Isso outro veio viés, lá né? do governo. Ah, que Como bobagem. é que é? O governo que pelo vocês amor defendem. de Deus. Não, parei só um pouquinho. São Olha ideias. aqui, professora, São ideias. eu vou te dizer uma coisa. É isto. Ideologia. As ideias. Distorcendo E aí vocês absolutamente o que tratam tá de sendo ideologia. dito aqui. Ideologia, Margot, eu vou retomar. Ideologia né? de Vou retomar porque gênero. eu 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 vou construí retomar, isso. vamos falar Ideologia de é um campo de concentração, conjunto vamos falar de ideias, Holodomor, vamos de falar dos crenças, gulags, de vamos falar da valores perseguição e de do regime visões de socialista. mundo. Eu vou te dizer uma Isso coisa. é ideologia. Olha só. Eu Olha. escrevi uma tese sobre ideologia. Isto é Que ideologia. maravilha, Professor. meus parabéns. Deixa eu te dizer. Porque a tua colocação Eu não está sei equivocada qual é em a relação à base da ciência aplicada na base Deixa eu aula. ver, familiar. professor, senão a gente não vai conseguir entender. Eu não sei qual é a formação da tua família, mas de uma coisa eu tenho certeza. Que muitos dos que estão nos assistindo querem que dentro das suas próprias casas, dentro das nossas famílias, os conceitos sejam da família. E que ninguém possa interferir dentro daquilo que uma mãe e um pai ensinam para os seus filhos. A escola, ela deve sim trabalhar a pessoa para estimular o pensamento. Escola Agora, ensina, a família educa. não estimular a ideologia de gênero dentro da escola. Mas Hoje, nenhuma escola a senhora me dá faz licença. isso. Como que não? Ele acabou de falar isso, que dentro da casa, que é uma doutrinação, então é a base onde tu Mas olha pode só, fazer o se teu tu trabalho fores é na dentro da Constituição, escola. A Constituição já garante a família como instituição que educa o Estado e a escola. Tu não conhece a Constituição e vem para um debate Liberdade desses. de Mas aprender, quem é ensinar, tu pra dizer que eu não pesquisar, conheço a divulgar o Constituição? pensamento, Você a acabou arte, de o saber. discursar Mas, como pelo amor de desconhecedora Deus. da Constituição Federal que rege Olha todos aqui, os professora, eu vou brasileiros. te dizer uma coisa. Toda a Tu vida tem em que sociedade. Tu conhecer. fala E- exatamente o mesmo discursinho Tem que barato ler- da esquerda. Tem que ler a Constituição Federal para vir para debate. Olha, se não professora, conhece a Carta Magna dos professor- brasileiros, que há 30 anos está aí, Tu é que professor idade de a quê senhora mesmo? tem? Que idade a senhora tem? Que pergunta A indiscreta. senhora já professora. leu a O Constituição argumento Federal? dele é só a do homem. A senhora tem Ele que só ler quer a tentar te legislação desmoralizar brasileira. como Aí, debatedora, Margot, assim, ó, para que as pessoas tuas ideias não não seguem valham o mais É nada. Se a tu pessoa- não sabe a que a tua- família está Exatamente. garantida, O Só um ataque pouquinho. dele Professora Margot, é só um abaixo minutinho, da linha gente. da cintura. Gente, só um pouquinho. na Constituição como Aham. instituição que Assim como tu Gente. falou agora que a família fala mal de um filho que quer ser homossexual. Tu não pode querer interferir pessoas dentro não da casa das querem. pessoas. As pessoas não Ninguém querem. interfere porque Gente, está assim, na ó, Constituição. pessoas- Professora, a Professora senhora Margot. sabe Pessoas. muito bem Pessoas. o que acontece dentro de uma sala de aula.
Pessoas, Vamos só jogar um limpo, pouquinho. professor. Olha só, Só um professora Margot, pouquinho. vamos lá, coloque. Vamos com calma. A gente está indo para coisas que são pessoais e de valores. Nós não. Deixa só eu construir. Professor Jonas. Tá? E não é possível isso. Tu não pode dizer, sabe, uma criança ou um adolescente que se queira homossexual. Ninguém se quer homossexual. Não é uma escolha. Eu não nasço e digo assim, agora eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo, eu vou ser assado ou eu vou ser... Tem coisas, muitas coisas envolvidas. Desde as questões genéticas, psicológicas, todas essas coisas. Cada um e sua Não. individualidade. Isso aí ninguém diz que Só não. deixa... Respeita, então, só eu terminar o meu raciocínio, por favor. Tá? Então, assim, ó, a gente tem que ter o cuidado. A gente tem que ter o cuidado de saber que existem limites, sim, e que valores são coisas que se ensinam em casa, mas a escola... ela também tem a função, porque essas crianças ficam muito mais tempos, às vezes, dentro da escola, com seus professores do que com a própria família. Tem pai que não vê o o grande filho poder dos acordado, professores. certo? Então, assim, ó, também é função da escola mostrar ou discutir ou Incentivar. aceitar e respeitar todas as nuances que existem. Isso é democracia. Uma das grandes broncas que eu tenho na discussão democrática é um país e uma democracia, ela se constrói tendo uma bancada forte para defender índio, para defender ruralista, para defender sem terra. Pra que divisão de classes, Porque professora? não, só um pouquinho, deixa eu Por que terminar divisão de de falar. classes Deixa se eu vocês terminar de pretendem falar fazer? para Parece que ela é defender a entrevistadora. questão LGBT+, para defender as questões das mulheres, todas essas coisas, elas precisam ter voz. Todos somos Isso iguais é perante a a lei, que tem democracia. O seu certo? colega me disse Isso que eu não é conheço a democracia. Constituição, né? A gente precisa ter voz e a Constituição diz que a gente tem que... A Constituição garante pra gente Aham. a liberdade de Então aprender, não precisa de a divisão de liberdade classes. Não precisa dividir em gay, em índio, em negro, em branco, em Tá, preto mas e e o mulher. que tu vai fazer com as diferenças? Mas nós somos... Tu Sabe, respeita todos, o indivíduo. Claro! Respeito ao Antes de indivíduo. qualquer coisa, somos seres humanos. Exatamente. Tu pode E dizer vamos isso. respeitar todos. Antes de qualquer coisa, somos seres humanos. Vocês precisam Então, separar assim, as classes rotular, para poder... categorizar. eu Mas não- como que não, professora? Existem Isso é algumas... óbvio. Gente, só um pouquinho. Por que existe um sindicato de professores? Para quê? Porque existe... Cabide de emprego. Imagina, meu. Como imagina? discurso É óbvio. Como assim? Não, Cabide tudo de bem, emprego? desculpa. Defende Eu tô direitos na de sala de trabalhadores, é aula. uma instituição Não garantida precisa. na Constituição. Ok. De novo, não conhece a Constituição. Porque Está lá o existem- sindicato como instituição. Existem Sim. algumas coisas que são específicas dessa profissão. Eu não posso falar de salário da mesma forma que falo de salário de, sei lá, de uma outra A profissão senhora que falou tem agora- uma carga horária É. fixa de 40 horas por semana. Por quê? Porque o professor tem uma carga horária que muitas vezes, e nesse país isso é muito específico, certo? Faz com que dificilmente um professor consiga trabalhar numa única escola. Tá? Como professora de química, eu dou 18 horas numa escola, 12 horas noutra escola, 14 horas noutra escola. Por quê? Porque as escolas não são assim tão grandes, têm ensinos médios e a minha disciplina é específica do ensino médio. Então, a unidade remuneratória do professor é a hora-aula. E isso Professora, é defendido na CLT. Sabe o que que o Por sindicato quê? defende Porque o salário? professor Nós é precisamos falar de diferente. Entra nessa questão, Cláudia. Sabe? Deixa eu colocar Então, uma assim, coisa para são desenvolver coisas que são o... específicas. Nós Concordo em Somos parte com a educadores. senhora, mas eu acho assim, ó, que quando a gente começa, tá no MEC, tá na Constituição, eu não estou negando que esteja lá. E eu vejo como um problema que esteja lá. Estou aqui assumindo. Como é o problema na Constituição a dizer que tem senhora- liberdade? Não estou falando disso. A senhora me escute. É, não vamos tá? desvirtuar, né? Se a gente quer a liberdade e o debate amplo, então a gente tem que ter, dentro das universidades federais, você está aqui como exemplo na área de humanas, a gente tem que ler, além de tudo que se lê, que normalmente, que eu fiz meu mestrado em ciência política na URGS, e eu só tive acesso, como determinação dos professores,
autores de esquerda ou que defendiam ideologias de esquerda. Apenas isso. Pergunto, por que não se lê Locke, Adam Smith? Agora me deixa concluir. Por que não se lê Burke, Scruton, Dalrymple, Jordan Peterson, que está tão em voga, Ben Shapiro? Por que não se lê? Né? Não se promove um debate intelectual em profundidade, de alto nível, se mantém os alunos presos nas questões de desigualdade, preconceito, vitimismo, relação opressor-oprimido. E é isso. Mas não existe desigualdade isso causa, no Brasil? Existe, não existe. Mas falar e só como é que disso... se combate a desigualdade? Vou terminar de como falar. Se combate? A gente Tem que causa, dizer isso pra nós que causa esse é um uma grande desejo doença da nação social. brasileira. O resultado é uma desejo geração que leva não a gente a mudar a empreende. sociedade. Ele não vai me Com deixar menos falar. Estado, O resultado Leonardo. é uma geração de pessoas que tem medo de empreender, que tem medo de prosperar, que tem Empreender medo de como? ter Com sucesso 14 milhões de econômico. desempregados? Sabe Uma por que geração que de tem 14? jovens desperdiçada, Cláudia, incapaz de um debate cultural em alto nível, né? Que fica ali naquele caldo cultural raso e morre afogada numa Porque poça. trabalham com fake news. Não, As senhor, fake news estão porque os doutrinando as professores pessoas. não dão As fake acesso news estão doutrinando à que literatura de aula. barbaridade. Não é de isso. trazer a ciência. Aqui o senhor está É isso que manipulando, vocês tentando fazem. distorcer o debate, Não. Vocês puxando dizem pro que não tem que campo doutrinar, dele. mas vocês não, doutrinam. Eu não falo, eu não defendo Não pode, doutrinação senhora em nenhum Bart. momento. Me responda. A Eu senhora defendo foi ou não foi pelo que Rio se Grande do Sul estude fazer palestras contra amplamente algumas nações os da América dois alunos. Latina? Nunca fiz isso, Nunca foi? querido. Contra Cuba, contra a Venezuela? Não, foi Não para foi? mostrar. Eu trouxe pessoas de Ah, Cuba então e da foi. Venezuela Diz que que não foi, depois mostravam diz que foi. a Isso é realidade que doutrinar. existe No naquele momento que país. deseja, diz uma coisa, completamente no outro diferente. Eu não momento estou diz dando aula outra. para escolas públicas nem privadas. Eu estou Pois fazendo deveria, palestras onde saberia a vão realidade que os quem professores quer ir. façam e Isso o é esforço liberdade. para construir Isso é conhecimento liberdade. com os alunos. No momento que eu fiz a Uma minha situação caravana da precarizada liberdade, educação eu brasileira. A questão trouxe construção do pessoas para conhecimento. cá para que Fernanda. elas viessem aprender o que realmente acontece em Cuba e na Venezuela, que está aí claramente para a gente ver, né? Fernanda, Eu não estou Fernanda. dentro de uma sala O de senhor aula deve ser apoiador usurpando o também. meu Fato poder, social. Nós né? não vamos conseguir fazer O ninguém fato entender a conversa. social é Gente. escola sem partido Não. é um projeto ideológico de direita. É uma Para escola quê? com partido. Para combater Olha só. aquela esquerda. É isso, Não vocês é têm que ser verdade. claras. Vocês Não não é têm que verdade. tergiversar e enrolar na retórica, Não, e porque tu quer vocês mesmos se manter a perdem. escola e a Vocês têm que ser universidade claras. dentro da Nós hegemonia queremos de uma esquerda. escola para combater as minorias. Aham. Queremos uma escola que não Mentira! debata o direito da Que mulher. mentira! Queremos uma escola que Mentira! não debata a democracia. Mentira! Queremos Isso uma é escola argumento que proteja a falacioso. liberdade como de professor expressão. É uma falando mentira. esse tipo de Vocês coisa. querem Não, isso. você Vocês quem, querem cara quem pálida? estuda Não e existe debate isso. Gente, eu vou ser obrigado a intervir. Não existe isso. Não existe isso. Ele só parte pro argumento abaixo da linha da cintura, tenta desqualificar Tem que quem ler. está Opa, trazendo as tem que ideias. ler. Gente, eu não quero ser deselegante aqui, mas eu preciso elevar a voz aqui, porque senão a gente não vai conseguir ter o debate de maneira que as pessoas possam compreender as argumentações de cada um de vocês. Está claro, obviamente, que a questão é política nessa discussão e a política premia tudo, isso não há dúvida. Tá? A dose é o que me parece, né, o X da questão. Né? Até que ponto a gente tem uma pedagogia calçada em tendências ideológicas de tal viés e até que ponto essa pedagogia ela é preponderante no nosso sistema de ensino, tanto privado quanto no sistema público. Exatamente. E de que maneira, então, os professores têm que se posicionar para tentar encontrar uma maneira, digamos, neutra nisso tudo. Né? Perfeito. Então, eu acho que a gente poderia tentar centrar a discussão nesse caminho. O professor pode e deve ter a sua mentalidade, claro, a sua ideia, a sua posição, seja qual for o matiz, mas ele também tem que ter o equilíbrio de poder privilegiar ambos os lados e fazer uma construção democrática da cabeça daquelas criaturias, perfeito. não só das criaturias, dos adultos. Pluralismo de ideias, né? O Ok, mas aí- pluralismo de ideias mas nós defendido temos na isso. Foi Constituição. exatamente Que é o o que que nós não defendemos. Que não Nós acontece. defendemos Tu o tem que apresentar pluralismo. tudo. Mas Quer dizer, tu defende o isso pluralismo, é a mas eu prega só defendo. aquilo que tu Sabe o que eu acredita. defendo? Eu defendo. Não, como tu já me viu dando aula para dizer que eu prego isto? Você está nós fazendo uma estamos- afirmação. Eu quero nós que você estamos comprove que eu falando- prego. Tu fizeste Você não várias pode afirmações comprovar. em relação Eu a quero coisas que dizer nós o não seguinte, defendemos o que eu aqui. defendo aqui? Constituição. Liberdade de expressão. Ok, então As tu pessoas tá- têm que pensar. então tu tá Aí, do lado da tentando escola o sem raciocínio partido. que tu colocaste aqui. A sociedade, Grande ela é... problema. Tá do nosso Não, lado, não então, é. tu tá A defendendo Gente, a vamos tentar as Constituição. colocações A serem concluídas. sociedade, para quem está ouvindo, entrando agora no ar, a sociedade, ela é disputa de hegemonia, ela é disputa de poder, disputa de ideias. As pessoas ocupam espaço. Estamos aqui, nós quatro,
ocupando espaços. Existem duas posições que defendem o projeto Escola Sem Partido. E existem duas posições que defendem a liberdade de expressão para todos e todas na sociedade brasileira. Mentira! Eu não defendo Escola Sem Partido, eu defendo a liberdade. Não, eu defendo um debate amplo. Você está equivocado. Aonde que está escrito isso? Aonde que eu falei isso? Não, querido, olha está só, equivocado. o projeto da Escola Sem Partido foi até arquivado. Não deixar falar sobre todo o acumulado. Tirar o controle de um partido sobre a educação. Não, não quero falar de partido, quero falar Mas de que tu não conhecimento. quer falar do problema real. Escola fala de conhecimento. Conhecimento problema histórico e cultural real acumulado é pela humanidade. Nós falamos disso na escola. Professor, Em qualquer instância, se a gente entrar com cerceamento, certo? A gente Mas a tá gente não quer um limitando. cerceamento. Mas tu acabou de dizer que sim. No- eu não não, estou senhora. entendendo. Não, Tu disse assim, senhora. eu não quero pontos de vista Mas talvez a palavra não seja cerceamento, Mas talvez eu a palavra não seja quero limite. pontos Eu de nem vista falei em de Marx. liberdade de gênero. começar. Eu não quero que... Sabe, todas essas coisas, Mas, elas são importantes serem professora, discutidas. eu nem falei em Marx certo? aqui. A vida da A senhora está pessoa... colocando palavras na minha boca. Tá, eu não desculpa. falei no Marx, Tá. para começar. Mas falou da eu vou lhe ideologia contar de um gênero. exemplo, então, certo? hoje, Paulo. Então, assim, Mas deixa a professora terminar o raciocínio dela. então, daí a gente assim, conversa. a escola ela tem que se construir em cima Mas- da argumentação. E a argumentação a gente só consegue a partir do conhecimento. Qualquer um de nós, a gente está aqui sentado entre 5 numa mesa de pessoas que eu pressuponho que leiam, que aprofundem, certo? E que tenham argumentos. E isso, ele não é construído com um único ponto de vista. Mas tem Essa é a sido. grande dificuldade fazer que uma se colocação tem. ali. Sabe, as editoras, elas não são direcionadas, ninguém Imagina se construiu, fosse. certo? Posso colocar uma questão aqui relativa ao Enem? O Enem foi usado durante muitos anos como um filtro ideológico para a entrada nas universidades. E como as escolas particulares, Como que ele não elas tem esse poder? competem entre si, as escolas particulares, por alunos. Óbvio, é do mercado. Quem são as escolas que têm os melhores resultados de aprovação do Enem? São as escolas que geralmente os pais procuram para colocar seus filhos no segundo grau. Agora, se nós temos um Enem ideologicamente de viés de esquerda, as escolas vão adaptar o seu conteúdo para que os alunos passem no Enem. Por isso, assim, eu festejo que mude o Enem, festejo que mude o sistema de colocação das questões no Enem, que seja muito mais abrangente, muito mais aberto, muito mais plural, porque aqui só se fala de pluralidade, mas só se quer defender um lado, né? Então o Enem tem que ser um retrato muito maior do que deveria estar sendo ensinado. Eu colhi essa informação de professores que disseram, olha, a gente não aborda tais conteúdos, apesar de eu achar que eles são importantes, porque não cai no Enem. A gente tem que abordar o que cai no Enem. Então, se tu tem um Enem de esquerda, um Enem ideologizado, tu vai fazer com que as escolas se adaptem a que os alunos sejam aprovados no Enem. E aí tu tem todo um problema que tu molda o ensino para um determinado fim. E tu deixa de fazer esse debate amplo que nós queremos que seja feito cortina aqui de fumaça. e nós estamos Enem debatendo. ideologizado. Não Enem Enem é instrumento ideologizado, estatal sim. Tá. O senhor está de equivocado, com o senhor eu não debato mais, o senhor está equivocado. Construído em A minha ciência. pergunta é para a escola professora. trabalha com ciência. Tá? A senhora não Isso concorda fazer que a a escola retórica, particular retórica que é ela educada. se adapta ao que é necessário no mercado? E no caso, o mercado é aprovar para o Enem, porque os pais Então, querem que os vamos- filhos vamos- sejam aprovados e entrem numa universidade Vou- para isso, vou eles pegar precisam passar por esse filtro. exemplo. Eu vou pegar um exemplo fora do Enem, até para a gente não pegar, sabe, uma universidade no Rio Grande do Sul que faz uma prova de seleção, que é um vestibular, que é a Federal de Santa Maria. A Federal de Santa Maria é uma das poucas instituições que faz a seleção aonde a prova ela não é de uma disciplina só. As questões, elas interagem umas com as outras, entende? Tu tem a prova e não tem questão de 1 a 10 de biologia, de 10 a 20 de química, e essa é a grande proposta das áreas que traz o Enem, já que... mas eu vou pegar o caso da Federal de Santa Maria, tá? Quando a gente preparava os alunos para prestarem a prova na Federal de Santa Maria, a gente dava com professores de várias disciplinas. Quer dizer, a minha aula era dada com professor de geografia, que era dada também
com o professor de português, porque entrava nisso interpretação de texto, que é uma grande dificuldade dos alunos na escola hoje, certo? Porque o professor não lê, está sei dando lá aula o de que. português, ele está ensinando ideologias que são opinião de cada professor. Imagina, mas tá? Não Tá, imagina? mas assim, ó, tá. É Porque óbvio tem a que questão da professor. interpretação, e esse é o grandíssimo problema em todas as áreas da educação brasileira, de norte a sul. Que certo? Freire, ele quebra essa relação causa e consequência, sabe? né? Que tem a questão fica da prejudicada. geografia, por exemplo. Se a gente for trabalhar com a questão energética e das hidrelétricas, entra física, entra química, porque tem lá os elétrons se mexendo para gerar eletricidade, tem a questão geográfica, porque eu vou estar... Se eu conseguir, E a questão se eu geopolítica conseguir também. juntar tudo isso, eu estou conseguindo fazer educação. Só que eu não vou conseguir fazer isso se as coisas forem engessadas, engavetadas. Se eu não puder abrir essa discussão dizendo Mas a senhora que concorda na ou não barragem, concorda comigo que as inclusive, escolas se morrem os readaptaram por bichinhos? causa do Enem? A senhora concorda ou não concorda que as escolas particulares adaptaram seus Todas as conteúdos escolas- para terem aprovação no Todas as Enem? escolas privadas Eu ou fiz uma não, pergunta em relação a certo? isso, se a senhora tá falando da privadas ou Universidade de Santa não, Maria. certo? Elas sempre... Tá, mas eu estou falando que na escola privada eu preparava, inclusive, os alunos para fazer a Federal de Santa Maria, certo? Que era uma prova anual para que pudesse também fazer uma média de notas, todas essas coisas. Por quê? E agora eu me perdi no que eu estava falando. Eu vou aproveitar que a senhora perdeu, vou trazer uma questão atual para a gente sair um pouquinho da questão desse eixo da ideologia, só para a gente dar puxar para um outro lado que tem a ver com o factual, mas que remete a um outro grande problema da formação da gurizada, e mesmo até nas universidades, podemos dizer, que é a questão da disciplina. Claro que a gente pode atribuir isso a mil coisas, né? Varia de região para região, mas a questão da disciplina aflige os pais, né? A gente tem agora um acontecimento recente, que foi a conversão de algumas escolas no Distrito Federal, porque eles se convencionaram a chamar modelo militar, né? Que não é, vamos dizer de cara, não é uma questão que tem a ver com a pedagogia, tem a ver com questão de disciplina, estabelece uniforme, estabelece regras Respeito de comportamento, à autoridade. esses conceitos mais de civilidade, enfim, né? Traz os pais para viver mais a escola, no sentido de que eles passam a ser acionados quando o filho não aparece e tal. Queria a opinião de você sobre essa mudança recente. Exatamente. Assim, ó, o que acontece? A solução da educação não é simplesmente mudar nome. Porque o que está acontecendo com essas escolas de Brasília, lá 4 que vão ser as pilotos, é mudar nome. Porque tu vai dar uniforme para os alunos, o uniforme já tem nas escolas municipais de Porto Alegre, já tem uniforme. Filas, organizar os alunos em fila, isso é praxe nas escolas, organizar em fila, porque não tem como ir com todas as crianças. Fila é uma praxe, isso eles estão propondo. Disciplina, bom, daí é um conceito social de como está organizada a sociedade. O que é realmente ser disciplinado ou não? A escola tem regras. Nós, professores, vou dizer, eu atuei já mais de 8 anos em escola pública municipal em periferia. A disciplina é um conceito que tu constrói na relação com o outro. A relação de respeito, docência, discência. O que é docência? É a arte de ensinar. E a discência, ela é a arte de aprender. Então, o aluno vem para aprender, o professor para ensinar. Mas os dois aprendem e ensinam, e aí tem uma relação de respeito. Eu tenho todo o respeito às instituições que são as instituições de farda, que é a militar, que é a polícia, só que só colocar um policial para ser administrador da escola não vai resolver a questão central da escola brasileira, que é o parco investimento em escola pública. Hoje vai vencer o Fundeb em 2021 e ainda não se discutiu, o Congresso não discute um financiamento real para a educação brasileira. Nós temos professores no estado do Rio Grande do Sul recebendo parcelado. Imagina um trabalhador trabalhar o mês inteiro e receber parcelado. Como é que ele consegue atuar? Então, o problema da educação não é só trocar o nome. Não é. Vai ser militar, Mas não vai ser também é. militar. É um conjunto de fatores, que é investir em formação continuada, que é pagar bem os professores profissionais. Afinal de contas, todas as profissões passam por uma escola. Nós formamos médicos e precisamos de médicos. Eu que a qualquer concordo. momento Mas agora podemos estar é doentes. inegável que a gente Angela tem- Merkel, liberal, Angela Merkel dizendo:
os professores são os funcionários públicos mais bem remunerados na Alemanha. Eu não discordo, Mas senhora. E por Ninguém que os discorda. liberais pensariam diferente disso? Isso é uma tô construção dizendo. ideológica de que os liberais são Não, é que bandidos. o que a gente está dizendo é eu que não não tô pode só dizendo. trocar o Eu nome, não tô tem que dizendo. trocar toda a forma democracia. de financiamento. Mas aí, Ninguém tá falando essa de questão. desvalorização dos Tá, mas nós vamos entrar na professores. questão mais política. Tá. Ainda centrando na questão da disciplina. Eu É quero inegável muito que por falar conta. sobre as Ok, escolas. mas vamos só complementar isso aqui então. É inegável que por conta de toda essa depauperação social que a gente tem vivido nessas últimas décadas, que o comportamento dos alunos ultrapassou os limites. Vocês são professores, certamente sabem melhor do que eu. tu me dá Não é licença, preciso. Eu não estou dizendo que a solução seja militarizar escolas. Eu estou dizendo que é preciso fazer alguma coisa para impedir que o professor apanhe em sala de aula, que ele seja humilhado em sala de aula, como tem acontecido com grande frequência. Perfeitamente. Olha só, a deputada estadual de Santa Catarina, aqui pertinho do lado, Ana Campanholo, do PSL, incitou no dia 28 de outubro de 2018 os alunos a filmarem os professores E de qual sala é o de aula. problema? é Isso incitar protege ao até os ódio. professores. Imagina, ela Mas incitou filmar incita contra ódio, uma não lei, é deixa eu quando? dizer, Ah, contra uma lei caríssimo. estadual que dizia o seguinte, Ai, pelo amor não de pode Deus. carregar celular na sala de aula. Ela foi incentivar os alunos a descumprir a Eu legislação do Estado de Ela Santa propôs um Catarina. 0800 Isso para é um denunciarem horror. Isso Ela professores propôs que- um E aí o que 0800 quando os aconteceu? professores Está aqui, ó, extrapolassem medida as cautelar suas de funções. reclamação assinada no dia 11 deste mês pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Fachin. Ele disse o quê? Que ela está indo contra a Constituição Federal, portanto disse que ela não pode manter este canal. O Isso Supremo é um absurdo, Tribunal isso Federal, é- o Supremo isso- Tribunal Federal é um o absurdo. Supremo Não, erra muito, é a pelo amor de legislação. Deus, o Supremo Se tem erra só ou não nos erra, não posso te envergonhado dizer porque eu não ultimamente, estudei direito e né? não sou doutor em É, direito. tem Agora, errado sobre bastante. educação, eu sou doutor em educação e posso te dizer que aqui está Não é escrito essa a questão. que ela estava Tu contra defende a a legislação liberdade federal, que não e poderia, não defende a liberdade do incitando aluno o de ódio gravar. do aluno ao professor. O aluno Aí dentro cria da violência, sala de aula aí tem cria direito de gravar o indisciplina. professor. Não, Os sim, outros sim, devem sim. ter. O Olha, WhatsApp, nenhum gente, aluno. Gente, nós estamos Dá criando licença. confusão de novo aqui. Qual então. é Ó. o medo que vocês têm? Doutrinadores que de tem, toda WhatsApp sala de aula e deveria Facebook ter uma incitam ódio aos câmera. professores. Toda Tira sala a de aula autoridade deveria ter do uma professor, câmera no Margarida. canto. Big É para Brother. proteção do professor e Não do pode. aluno. Tem que Deveria respeitar ter a autoridade toda do a sala de professor. aula, como não acontece pode em ir vários para o lugares do WhatsApp, mundo. como Não, essa não é deputada nada foi, disso. incitar a desautorizar os Não. professores a Qual é o ensinar o medo seu de ter uma conteúdo? câmera no Isso é um canto da sala de aula? Isso é Caso uma falta aconteça de alguma educação. coisa, está lá a Isso prova. é a O doutrinação professor desse tem tipo de como se Aí a proteger gente tem que contra o Essa aluno. deputada estadual. A gente tem Pra que cá, confiar. tá. Gente, só um pouquinho. A Cláudia estava esperando para fazer a colocação. Eu tenho Por favor. duas colocações já, né? Porque ninguém Eu também deixa quero eu falar falar. sobre a escola Ok, militar. mas vamos falar cada um de cada vez, então. Hoje eu fiquei sabendo de uma situação que uma professora, colega da URGS, eu não sei se alguém aqui é professor da URGS. Não, já fui. Ah, ok. Professora da URGS foi até uma escola pedir para que a coordenação não incitasse mais, não falasse mais em sala de aula sobre ideologia de gênero, porque a filha dela está querendo mudar de gênero, certo? Então, quando... Não é assim. A senhora mesmo me disse... Não, parei só um pouquinho. O professor tem que estimular o aluno a quê, professora? O professor, ele tem que estimular o aluno a ir além dos seus limites, a aprofundar o seu conhecimento, a fazer Ele a tem que discussão, estimular o a aluno criar ao pensamento, relação, certo? ao pensamento, todas Ok. essas coisas. Certo. E aí, o que a senhora me diz, então, dessa situação aqui? Olha, eu acho que todas essas coisas têm que ser discutidas. Tem que Dentro ter. da sala de aula? Dentro da escola. Bandeira LGBT dentro da sala de aula? Veja Mas bem, se o professora, aluno veja quiser bem. levar, Direito humano. Dá licença, Como é que eu eu vou estou dizer falando, pra dá um licença, aluno direito. Direito humano que tem que ele ser não discutido. tem Só um direito a minutinho, manifestar. só um Que vem a minuto. partir do Holocausto. Eu tenho grandes amigos que são homossexuais. Não tenho nada contra gays, não tenho nada contra LGBT. Agora, eu preciso ter o direito de decidir quem vai falar sobre esse assunto com os meus filhos. Mas isso É coisa sobre dos isso alunos, que nós- é das crianças. Criança, professora? Sabe? Não, criança não fala em LGBT. Tem ensino médio. Ok, ensino médio.
pode ser falado em ensino médio dentro da sala de aula? A senhora concorda comigo que é necessário falar desse assunto dentro da sala de aula? Todas as coisas têm que ser faladas. A escola não pode ser precisa engessada. ter, não é engessada, professora. Se voltou não é a discussão da escola sem partido. Mas nós estamos da aqui por causa da ideologia de escola gênero, sem partido. Mas eu queria pegar o gancho do que a gente estava falando gostaria da de falar militarização das escolas. Isso, que é o tema que ele trouxe. Por favor. Eu trouxe alguns dados para a gente tentar entender porque assim, se busca, sabe, e a tentativa dessas escolas não é só pela questão disciplinar, entende? Se criou a ideia de que os colégios militares são de excelência e, portanto, se eu colocar militares dentro da escola, eu vou conseguir ter essa excelência. Só que eu acho que a gente precisa falar de uma coisa anterior. 2018, o ano passado, a gente não tem os dados ainda desse ano, o MEC estimava o custo aluno para o ensino fundamental em R$ 2.091. Isso dá R$ 170 por mês por aluno na escola pública, certo? O Fundeb estimava que esse valor fosse R$ 3.725 ensino fundamental, escola urbana pública. Tá? Só para a gente ter uma ideia, 3.725 por ano significa uma escola que o custo do aluno mensal, isso o Fundeb fazia esse cálculo até para fazer o repasse de verbas, certo? É de R$ 310 por mês por aluno. As escolas militares, as 13 escolas militares que tem no país, o custo aluno por ano é de R$ 19.000. O custo aluno por ano das escolas militares é de R$ 1.580 por mês. Muito mais caro do que muita escola privada da cidade de Porto Alegre. Mas isso não deveria servir de parâmetro para que as outras chegassem a esse patamar? Eu acho. Mas é o governo que dá esse dinheiro, a gente está com as verbas da educação congeladas por 20 anos. A gente não pode esquecer isso. Então, assim, botar um militar só dentro da escola pública não vai garantir qualidade. Mas é isso, deixa só eu terminar. Só botar um não militar vai na escola, não é garantir isso. qualidade. Não é isso. A gente precisa de infraestrutura na escola, a gente precisa de laboratórios, a gente precisa de materiais, a gente precisa de professores qualificados e bem remunerados. Quem É congelou? Não, isso que ninguém faz- questiona. Você Isso já ninguém questiona. Isso, Ninguém questiona. Quem sabe? congelou? Então, assim, Quem congelou a os gente não investimentos não foi pode nesse falar nível, né? simplesmente de militarização. Se coloca e se cria uma expectativa Na de sociedade. que o simples fato de eu bater continência vai fazer com que o ensino melhore. Mas não é Não isso. Não vai garantir. Não é isso. Também não foi colocado, né? Não, Tá, só para a gente não Cláudia. perder o prumo aqui, então, tá? Tu Todo mundo queria só colocar. respondeu, eu gostaria de fazer a minha colocação. As escolas militarizadas são as escolas com o melhor resultado no Brasil. As militares, não militarizadas. Isso Militares. é As inegável. militares. E a gente aqui está tratando do projeto piloto, que não é só bater continência, é toda uma sistemática. É autoridade em sala de aula, respeito à autoridade, maior disciplina, a questão das disciplinas, que elas têm que ter, sim, um viés mais científico, menos ideológico, e se for ideológico, que seja amplamente colocado nas escolas militares de ideológico. Brasília, tá equivocado. Isso é Tem que como ler o projeto funcionam do as... governo O senhor não do vai me deixar Ibanez. falar? O senhor não sabe, o senhor não é Ibanez. democrático. Ibanez O do senhor não é MDB tem um democrático. projeto O senhor de gosta de escolas falar militares. sozinho. Como é que o senhor dá aula? O senhor dá aula há senhora quanto tem tempo? que falar o senhor dá do aula que do o quê? projeto do governo fez, que deve não ser tem nada a horrível ver ser com aluno ideologia. seu, porque conclui. o senhor deve Conclui falar o que tá dizendo sem aqui. parar. No ar, O senhor não deve pode falar ser sem assim. parar. Os Eu alunos acho imaginam um feio. Acho aluno errado. na sala de Não aula gostei. com esse o senhor professor parece uma criança que cada mimada. vez Gente, que o aluno gente. quer O se Ibanez não manifestar, propôs isso que ela ele tá vem dizendo. falar Ela tá em inventando. cima e não deixa a pessoa falar. Ela é contra o Deve Ibanez, ser um só professor incrível esse. Eu não acredito. Eu acho que está há muito tempo fora da sala de aula mesmo, deve estar só no sindicato. Né? O que é um perigo, porque no sindicato ele é conhecido por ser uma pessoa bastante agressiva. Fugiu do discurso, né? a discussão extremamente é escola agressiva, tem essa militarizada. fama. Não, a Vamos discussão falar? é O que eu escola estou sem dizendo, partido. a Vamos falar da escola escola militar militarizada. Deixa ela e a concluir. escola Quero falar do militarizada projeto Ibanez. não é só Quero falar, bater já que ela não sabe, eu vou explicar pro pessoal que tá no ar. O senhor pare de tentar me desconsiderar.
de dizer que eu não sei do que eu estou falando. O senhor sabe que a esquerda não assinou a Constituição Do de 88, projeto que tu tanto Escolas bate no peito Militares e do gosta de Ibanez, a dizer, senhora não mas eu sabe. estou falando das A escolas senhora militares. está fazendo ilações Estou falando sobre o das projeto escolas de militares. governo. Por que, De repente, que a senhora existe não esse gosta do projeto? Ibanez. Existe Eu também não esse gosto, mas eu não vou projeto. falar mal dele Ele aqui. não Tá, mas sabe. ninguém vai entender pelo nada amor de aqui. Deus. Termina ele não aqui para que o consegue Jonas possa fazer. respeitar Tá. as pessoas. Conclui. Que vergonha ter um professor assim. Fernanda, Meu conclui, porque Deus daí o do Jonas céu. conclui na parte dele. Vamos lá. Simplesmente, se esse projeto de Ibanez existe, é porque o modelo das escolas militares é um sucesso. É uma resposta para a sociedade que quer, sim, uma escola com mais disciplina, com mais respeito à autoridade e que tenha, sim, um ensino mais fundamentado e menos de viés ideológico. Senão não haveria nem o motivo de ter esse projeto piloto em Brasília. É porque as escolas militares são um exemplo. E elas são um exemplo não porque se bate continência, se hasteia a bandeira e se canta o hino. É uma série de coisas, é uma sistemática de ensino que muitos deles têm que ser resgatados pelas escolas. É muito valoroso que isso tenha sido trazido de volta para o debate. Acho que tem que ser feito. Eu acho que ninguém aqui, em sã consciência, vai querer destruir uma ideia que é uma escola de excelência no Brasil, onde os pais se esforçam para que seus filhos consigam entrar numa escola desse tipo. Quem dera todas as escolas fossem assim, teriam infraestrutura que a senhora defende, teriam investimento que a senhora defende. Laboratório de robótica. Beleza, o problema no Brasil não é só esse. O problema é que durante muito tempo o grosso do investimento em educação foi colocado dentro das universidades, onde são formados os professores, e não no ensino fundamental e médio como deveria ser colocado, que é um debate que também tem que ser feito. Tirar o dinheiro que está sendo colocado amplamente lá em cima e colocar na base onde o ser humano está muito mais necessitando de educação e fundamento. Ok, tá. Agora, Jonas, Deixa eu conclui aqui a tua colocar parte aqui, para fazer a contraposição aqui. De novo, seleciona, a senhora Bart seleciona dados para criar o seu Gente, só um discurso. minutinho, deixa o Jonas concluir. Foi colocado E pela assim? professora Margot de forma brilhante aqui que o custo aluno da escola militar é mais de R$19 mil, correto? Por ano. E o custo aluno do Fundeb da maioria das escolas públicas do Brasil é 3 mil e 4 mil? No Rio Grande do Sul, o ensino médio 4.800. 4.800. Então, assim, ó, há uma disparidade no custo aluno. Não posso dizer que é porque tem um militar lá que tem uma qualidade, porque é uma instituição federal. Olha o Colégio Militar de Porto Alegre, é uma instituição federal. O recurso é maior, a remuneração dos professores é maior. Eles têm um contraturno com mais Excelente, peso. né? Por quê? É uma escola mas excelente. não é. Deixa eu concluir o pensamento. Mas o O senhor que não que concorda ocorre? que é uma escola Ocorre excelente? que não conhece o projeto do Ibanez. Ibanez é um PMDBista. Tá? Tudo bem, eu não vou falar mal dele. O projeto dele é 4 escolas piloto, que não muda o custo aluno. Não muda o custo aluno, vai apenas colocar, ao invés do botar bola, professor nem diretor, laboratório, nem- um militar diretor, o que eu acho errado. O militar tem que estar cuidando lá da violência que está acontecendo na rua, protegendo o cidadão. Acho que deveria, então, se quer contratar alguém diferente de professor, contrata um administrador, então. E Na rua é é só a isso polícia, que vai meu mudar. amigo, O que que vão cuida. colocar? No início da manhã vai cantar o hino. Viu, Bom, professor? Na conhecer rua é a o hino polícia. é importante, conhecer o hino da nação. Interpretar o Agora, nós não podemos achar que isso vai mudar a forma do sujeito-aluno na relação com o conhecimento. O sujeito-aluno na relação com o conhecimento tem que estar bem alimentado, tem que não ter sofrido violência em casa, tem que ter tido condições socioeconômicas de estar estudando em casa o que na escola a gente passa como tema, que a maioria dos alunos Professor, hoje o que não foi tem condições. feito nos Muitos últimos alunos estão 16 voltando anos no em Brasil. Deixa eu relação a concluir o esses pensamento. Estou na câmera, não Eu, interrompa. assim como o Ele senhor me passa a palavra para a interrompeu senhora. várias vezes. O que ocorre? Muitos alunos Que vão que foi para casa feito? e tem que trabalhar no contraturno para auxiliar a família a melhorar a renda. Então, nós temos crianças voltando ao trabalho. Por isso, a escola pública não vai ter a qualidade. Pode botar quantos militares quiserem. Se não botar mais dinheiro na escola pública do filho do trabalhador, do homem pobre, que labuta, levanta muito bem. cedo, não vai acontecer. Por que E na não ditadura aconteceu militar, onde tinha 16 anos militarização, atrás foi de o tempo que governo, mais professor? teve corrupção no Brasil e nem não tinha Como Supremo é que Tribunal é que- forte, não Professor, tinha Polícia o senhor- Federal onde é que forte, o senhor estava foi a nos últimos maior 16 anos mesmo? escoação Ele dá aula de pra dinheiro. ensinar isso. O dinheiro na nação foi para 4 fora vezes do o Brasil. Itaipu, Foi para 8 fora vezes do a Brasil. Transamazônica. Isso é história. Os Eu últimos fiz 16 anos, doutorado história. em Vejam História da bem, Educação essa e Política história. Educacional. É isso que Ele nós temos ficou, que falar. teve um lapso Com de conhecimento. tempo de 16 anos que ele teve é fora isso. Imagina do esse país. professor em sala de Não, aula. não Temos é que isso, conhecer. menos. Se nós temos Menos. conhecimento, a gente Menos trabalha não, com pelo amor de conhecimento Deus. e não com Qual ilação. foi o Exatamente. governo Super que científico. tirou o incentivo da educação? Professor,
O senhor não está debatendo comigo, então. Tá, Eu professora. estou deixando você qual falar. é? Fala, Não, você eu tô faz fazendo- perguntas como se fosse apresentadora. Mas a gente Desenvolva o pode seu fazer Mas a gente pergunta. Tá, pode refaça a pergunta então para ele, então, para ele responder. Então. Qual foi o governo que tirou o incentivo, o investimento da educação nos últimos Qual anos? investimento? Qual foi, Qual investimento? professor? Qual foi o governo que tirou o incentivo? reduziu o orçamento. Que reduziu o orçamento da educação, professor? Mas em qual 20 momento? anos de congelamento? Sim. Temer. E o Temer, Temer quem foi botou eleito ele lá? com quem? Qual foi o A governo? população que votou democraticamente ele como vice-presidente. De quem? E depois foi feito um golpe parlamentar. Sim. Ó, Uma Golpe! orquestração. Olha a história científica. orquestração. professora. Não, é sério, né? Aí Olha tu só. vem me dizer que não é de Mesmo- esquerda. investimento na educação. Não, assim, Aí ó, tu vamos me diz que combinar. não é? Que Respondemos, fala mesmo do sendo de investimento na direita, a educação. gente Eu tô sabe indo que com eu Quem não é que alto. tirou? Cai. Porque tu me disse antes ali, ó, que temos 14 milhões Exatamente. na pobreza. Quem deixou Não, ele? na pobreza não. 14 milhões de desempregados. Vamos Cau- trabalhar certo. Foram causados todos esses. Quem causou isso? Na crise econômica pós-governo Dilma. Bom, isso aí que começou é uma lá construção. atrás no Eu governo quero Dilma. falar Que Não, construção? o senhor é o rei educação. da Isso ilação. A é questão uma aqui, ó. desconstrução. Meu Deus. A questão é a Ele gosta de escola fazer ilações. militar do Ibanês, Vocês 4 estão escolas. reduzindo Elas vão tudo. melhorar ou não vão melhorar? Reduzindo, e Esse a é o senhora debate. e os senhores Não estão há ciência na desconstruindo. história Não, apresentada o debate pelo é, vai melhorar ou não vai professor. melhorar? Só E há nós um temos uma lado. convicção. Quando ele fala dos Melhora campos de quando concentração, ele tiver- esquece do Ninguém está Holodomor, entendendo nada, esquece gente. dos Só um minutinho. gulags. Quando Entendeu? tiver dinheiro, exatamente. quando o governo conseguir recuperar foi pelo prioridade. menos 1/3 daquilo que os últimos anos de governo roubou da nação brasileira. Não foi retórica. prioridade a Essa é a educação, retórica. Cláudia. É retórica. Claro que não, Não porque foi prioridade. Dinheiro há no Brasil. A porque os prioridade do laranjais governo estão por aí. anterior- Os Querido, depósitos nas não contas foi. sociais. Gente, educação. nós já estamos fugindo da questão central, que é a educação. Claro que as coisas estão exatamente. relacionadas, obviamente, né? Mas aí a gente vai ter uma abrangência muito ampla, não vamos conseguir destacar nada que as pessoas possam compreender em casa. A gente estava colocando a questão, eu acho que não dá para dizer militarização das escolas, que na verdade não é. É aplicar alguns padrões de disciplina que remetem à questão da caserna, enfim, né? E é uma ideia que está sendo aplicada lá em Brasília e que pode ou não ser aplicada por aí fora. Eu coloquei exatamente o que vocês entendem que isso pode contribuir para a melhoria da vida da escola, não necessariamente do padrão Eu de ensino, acredito que poderia- porque a pedagogia continua a mesma. poderia ser aplicado que- nas o que que escolas ocorre? onde existe Deixa eu mais terminar, problema. depois eu coloco pra ti. Poderia existir dentro de escolas onde a disciplina é um caso mais grave, onde temos aqui em Porto Alegre mesmo, no Rio Grande do Sul, escolas onde temos graves problemas de disciplina. Eu acredito que poderiam ser E de feitos segurança para aí, professores e Sim, as alunos. duas para coisas estão relacionadas. professores, alunos, para as famílias. Eu acho que aí sim poderia ser feito um trabalho piloto dentro dessas escolas. A escola do Ibanês, ela não é só disciplina. Ela é uma escola que vai ter os militares, alguns dentro, alguns policiais. Os policiais não vão trabalhar com o conteúdo dos professores. Isso é claro, está nos documentos. O Não, conteúdo isso é evidente, a questão vai é permanecer. disciplinar, Sim, é a organização o conteúdo... da vida da escola. Pois é, A pedagogia está intocada. Mas o objeto final da escola é o conhecimento que o aluno constrói. E o conhecimento que o aluno constrói tem que ter condições objetivas, que eu reitero, condições de aprender com qualidade. Ele precisa observar o que é tratado na escola e voltar para um lar em que ele vai poder estudar. Os alunos que, por exemplo, trabalham no contraturno não vão ter o mesmo tempo dos alunos que não trabalham. Este é um problema que tem que ser sanado com política pública, com pleno emprego. Então, só colocar os policiais na escola vai mudar, mas não vai permitir que todos alcancem o conhecimento. Mas não já vai muda a permitir o consciência, direito... professor. Tá, mas já é que eu muda a queria consciência das crianças. Não tem problema, mas aí Como não não tem vai problema? construir o conhecimento. Não é tem problema. problema. A consciência é uma Vai coisa que se mudar, sim, constrói. muda, sim. Como é que vai construir consciência? Até porque consciência Um aluno e valor que é em casa, né? um aluno que É vai em para a casa, escola, exatamente. olha só, É em casa. como um aluno vai construir consciência se ele vai para a escola, aprende matemática, português, química, biologia e física, mas vai para casa, volta e daí vai ter que trabalhar. Ele vai reconstruir, ele vai elaborar, ele vai processar, ou que a mãe e o pai não estão em casa
para tomar as lições com ele e os temas, que esse é um problema que nós temos hoje no Brasil. Isso não é só muita as pessoas gente não pobres que consegue têm esse auxiliar os problema. filhos a Sim. aprender. Não, mas é os Isso pobres. tá Como assim? Principalmente. Não, não, O não, aluno não, que não. Todas vai- as classes Não, sociais, mas não a vamos, ausência não dos vamos pais em reduzir casa. o discurso. Vamos Não, trabalhar tu tá com a reduzindo escola. Mas o senhor A o escola tempo do todo Ibanez. reduziu o discurso, A escola do separando Ibanez. em classes. Como é que é a escola do Ibanez? Exatamente. Ela vai ser a mesma escola com a mesma quantidade de dinheiro por aluno, só que ela vai ter um militar administrando e um militar na portaria. É um primeiro Ponto. passo. É Gente, isto. tem- E eu tem- estou tem dizendo uma- que tem isso uma não vai coisa- modificar a relação do aluno com o conhecimento. Pouquíssimo vai mudar o comportamento, talvez, dele, de olhar, o militar, tal, tem que respeitar o policial, respeito na escola, respeito na rua. É Uma isso. coisa Doutora Margot. fundamental, uma coisa fundamental que a gente está esquecendo dentro desses modelos de escola militarizada é a questão das direções e coordenações. Tá? A educação ela tem que ser discutida por pessoas que conheçam educação, certo? Se eu sou professora de química, eu sei o que é, como fazer a questão educacional. As direções e as coordenações, elas precisam ser ligadas à educação. Elas precisam discutir a questão educacional. Ok, certo? mas- Precisa uma pessoa A que senhora- seja orientadora educacional, que seja pedagoga, que seja... Mas a senhora sabe Tem a que formação ter. do militar que vai para essa função? Não. Então, eu vou lhe informar que nós temos militares doutores em educação. Se a Mas senhora não sabe. são esses militares doutores em educação que estão nesses projetos Mas, pilotos. com certeza, Não. eles têm Da formação mesma pedagógica, forma, professora. Não tem. Como A não gente tem? A senhora sabe que está não. menosprezando uma categoria. Não, eu não estou menosprezando uma categoria. menosprezando mas é os uma militares, formação- Não, de jeito nenhum. Ah, bom. De jeito nenhum. Nós temos pessoas super, assim, com ótimas formações em todos os setores, com ou sem Sim. farda. E por que entende? com farda não vai ter formação pedagógica? Eu estou dizendo que nos projetos das 4 escolas em Brasília não tem. Imagina se não vai ter, logo lá, em Brasília. Então, é tema de casa. Eu vou, tema de casa. Olha, de é uma casa. pena, eu até Certo? quero Tema pedir de aqui casa. no ar, se Tema alguém de puder casa. me ajudar a responder essas perguntas. Se os professores militares Olha, que vão o estar à que frente eu dessas li- escolas piloto Não. em Brasília, se Era tem só formação na pedagógica questão- ou não. Quando é que a gente pode responder isso no programa? Ué, Ué? agora? Agora, se Não, alguém puder se fazer- alguém puder nos dar essa resposta agora, ótimo. não, Se não, que eu gostaria saiba, que não, tu tá? colocasse. Olha só, Que a senhora que eu- saiba. que eu também saiba, não não, sei, mas nós certo? podemos buscar essa informação. Tá, pelo que eu Pra não tenho deixar lido, isso no não vácuo. é. Não, o que a Eu gente acho é muito sabe, que importante. até onde se sabe, eu não tenho informação aprofundada sobre isso, mas até onde se sabe a questão, ela é puramente de organizar a vida da escola, centrada na questão Só da retomada da disciplina e a questão continência. pedagógica, ela não é tocada pelo modelo que está sendo instaurado experimentalmente nessas escolas, não é? Até porque... Mas a direção Até das porque- escolas está sendo feita pelos militares também. Mas não Mas eles necessariamente têm plena significa capacidade que para é tal uma questão de função. interferência pedagógica, o fato de ter militar lá, né? Não sabe-se. É um projeto Não, mas piloto. o projeto não seria tão vago assim, imagino, né? Não, obviamente que eu não vou aqui, né? Nós temos que, algumas coisas a gente tem que respeitar. O advogado, ele estuda 4 anos as leis para trabalhar na defesa, né, de uma causa, de uma tese. Nós temos o professor que estuda 4 anos, que ele aprende a didática, ele aprende a metodologia do ensino, filosofia da educação, sociologia da educação, enfim, história da educação, política E da se educação, apropria dos se apropria dos conceitos. conceitos. A senhora na química, eu da música, eu sou pedagogo também, né? A gente pega várias áreas e constrói uma profissionalidade. Nós temos que entender que de escola quem entende é professor. Professor entende da relação professor-aluno porque estudou 4 anos. O militar não estudou 4 anos a relação professor-aluno. Estudou Ele Não, estudou mas outras tem coisas. militares Tá, mas professores. deixa eu dizer, Mas- o Mas as objeto escolas da militares, escola... que história, agora eu vou ser Menosprezando. obrigado a fazer uma observação, não é, mas não tem Deus. procuração para defender as escolas Professor, militares, logo o mas é um senhor dado dizer sabido isso é que uma essas vergonha. escolas militares, elas estão no topo No da qualificação. E topo? não é só pelo quanto recebe de dinheiro, ou seja, acho que a gente não pode dizer que uma escola feita Quais por foram militares as não tem escolas- qualidade. Olha aqui, ó. Sabe Primeira qual é a rede que tem maior qualidade no Brasil?
é a rede federal dos institutos federais, porque tem um alto investimento, paga bem o professor e eles têm ferramentas lá de 800 mil, 1 milhão de reais que os alunos podem aprender com alta tecnologia, laboratório de robótica, de informática. Federais. Aí tu vai numa escolinha da Restinga, que não tem uma bola para fazer um jogo de futebol, papel não tem um higiênico no campinho que o banheiro. prefeito não... Sem dúvida, isso é Eu evidente, aposto é evidente. contigo situação como que os é militares vão caótica. mudar Portanto, esse quadro. Deixa eu dizer, o dinheiro, Através de iniciativa o privada. dinheiro, ele influencia na condição Isso da é, educação. acho que nessa mesa... Influencia. Professor, Então, óbvio eu acho que a É o que eu gente... disse, a rede federal tem a melhor qualidade de ensino Ok, porque mas bota por mais que dinheiro. uma escolinha, como tu disse, da Sabe por que Restinga, ela bota mais dinheiro? não pode E aí ter ela um atrai quem? Os investimento da melhores iniciativa profissionais privada em parceria pública-privada? Por que não? Nós todos Mas ninguém concordamos tá aqui. falando isso. professor. Não, Professores, mas nós tu está estamos- dizendo que Professora não Cláudia, vai eu ter vou ser mesmo. obrigado a lhe interromper, porque agora é uma questão que eu me obrigo a fazer, porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando. E eu ouso aqui fazer um fecho, aqui complementando o que o Jonathan está dizendo, que, obviamente, nós sabemos que é preciso muito mais investimento na estrutura das escolas, na valorização do professor, enfim, todo o universo Sim, de isso é ensino. consenso. Não temos dúvida disso, a questão dos viés e as formas. É coisa que esse Brasil ainda vai ter que resolver, a gente está tentando achar um caminho, e eu acho que cada um de nós aqui está fazendo a sua parte. E a Eu gente me não obrigo- precisa resolver todos os problemas para poder educar, né? Não, isso são feitas as etapas, né, de um país em construção e em reconstrução, diga-se de passagem, né? Eu queria agradecer muito a participação de vocês, peço desculpas por a gente, de repente, não ter tido tempo suficiente para poder tocar todos os assuntos a contento, mas infelizmente nessa 1h30 que a gente tem aqui, apesar de tudo, a gente pôde trabalhar bastante. Eu agradeço demais a participação de vocês, eu sei que o debate é Obrigada, acalorado, Cida. todos aqui estão interessados no melhor destino possível para a E nossa eu vou educação. trazer a resposta se os professores Nós teremos militares uma outra de Brasília oportunidade. Teremos têm ou não têm oportunidade. formação. Teremos oportunidade, sim. Eu quero só certeza, reiterar uma coisa. com certeza. Eu sou um professor de esquerda porque defendo a liberdade e a igualdade de oportunidades para todos e todas aprenderem e serem o que querem ser na sociedade. Todos nós aqui queremos, com certeza, uma educação melhor e um país melhor. Gente, muito obrigado. Agradeço a sua participação também, a sua audiência e convido você para estar aqui de novo amanhã, de noite, 10h30 ao vivo aqui na RDC TV, para mais um programa Cruzando as Conversas. Boa noite, até lá.